Olá! Desde 2009, o Congresso Nacional tenta definir novas regras para a distribuição dos royalties do petróleo. O projeto aprovado ao final de 2010 foi vetado pelo então presidente Lula. Há pouco mais de um mês, Câmara e Senado concluíram a votação de uma nova proposta. Mais uma vez, o veto. Não um veto total, como antes. Dessa vez, a presidente Dilma Rousseff quis evitar mudanças que afetassem contratos já assinados. Além do veto, Dilma Rousseff definiu também que 100% dos royalties dos novos contratos deverão ser destinados à educação. De novo, houve divergências entre o Planalto e o Congresso. Deputados e senadores entendem que governadores e prefeitos devem ter liberdade para aplicar os recursos. E agora? Quais serão os próximos capítulos dessa história? Aprova, veta, é o que vamos debater no Inspeção Nacional de hoje. Estão aqui conosco o presidente da Associação Brasileira de Municípios, Eduardo Tadeu Pereira, que é prefeito de Várzea Paulista, município de São Paulo. O coordenador-geral da campanha nacional pelo direito à educação, Daniel Cara. O deputado Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro. E o deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. Senhores, boa noite. Muito obrigada pela presença. Eu quero começar esse programa já de cara com uma pergunta, um comentário que foi mandado por Guilherme Klein. Ele diz o seguinte: me chamo Guilherme Klein, sou acadêmico de Direito aqui no Rio Grande do Sul. Tenho ciência de que contratos licitados e antes firmados não devem ser simplesmente desconsiderados. Todos sabem disso, porém, sem nenhuma dúvida, se o Rio Grande do Sul fosse um dos estados que tivessem esta compensação, com certeza os representantes estariam a defender o contrato, como qualquer outro estado iria. O Brasil precisa ser sério. O caso de distribuir ou não os royalties do petróleo para todos é igualdade presente na federação. Porém, as demagogias para defender tal tese produzem o quê para a nação? Como, por exemplo, falar dos problemas da saúde. Então, essa é a reflexão do Guilherme Klein. E, deputado Antony Garotinho, eu começo para o senhor. O senhor acha que o projeto, da forma como ele foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, vindo do Senado Federal também da mesma forma, ele significa uma quebra de contrato? Maristela, é um prazer. Eu entendo que a presidente Dilma não tinha outra saída diante do quadro que ficou. Por quê? Ela pediu um acordo. A Câmara fez o acordo. O acordo foi assinado, apalavrado entre os estados não produtores, estava nesta comissão o deputado Marcelo Castro, e os estados produtores, e eu estava representando os estados produtores. Quando o acordo já estava pronto, a presidente Dilma enviou à Câmara o ministro Aloysio Mercadante, pedindo que o acordo ainda fosse modificado para incluir a educação. E nós aceitamos, porque entendemos que isso é muito importante. Então, o primeiro motivo que ela tinha para vetar é porque ela pediu um acordo, o acordo foi feito e chegou na hora da votação. Por 4 votos, o relatório do acordo foi derrotado pelo plenário da Câmara. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo pela vetar, havia um erro matemático. A soma das parcelas distribuídas a estados, municípios afetados e União, dava 101%. Na hora da votação, depois da derrota do relatório Zaratini, eu ainda levantei a mão, ainda tentei alertar o presidente Marco Maia que não podia ser votado um projeto com 101%. Mas votaram assim mesmo. Podia ter sido corrigido ali. Seria menos um motivo para o presidente vetar. O terceiro motivo é que a presidente, no regime que nós vivemos, ela é a guardiã do Pacto Federativo. Se nós abrirmos uma guerra, tirando o royalty do estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, amanhã vão querer tirar o incentivo da Zona Franca de Manaus, depois vão querer tirar o incentivo da Sudene, depois vão querer tirar o Fundo Constitucional de Brasília. Onde é que nós vamos parar? E por último, para completar os 4 motivos que eu acho que a presidente tinha para vetar, foi que não colocar esse dinheiro na educação é comprometer o futuro desse país. A presidente é um gesto de grandeza ao colocar os recursos do royalties naquilo que nós temos de mais precioso, de mais valioso, que é a educação.
Deputado Marcelo Castro, eu gostaria de deixar essa questão dessa discussão da educação para um segundo momento. O que eu queria saber agora em relação ao veto da presidente Dilma no que diz respeito aos contratos já firmados. O senhor acha que quando o Congresso Nacional aprovou a mudança na distribuição dos royalties dos contratos já firmados, havia uma quebra de contrato? Em absoluto. E a prova é que o deputado Antony Garotinho, que é um deputado muito competente, uma pessoa muito experiente, ele falou em todas as razões, menos essa da quebra do contrato, que é a razão alegada pela presidente Dilma, que é uma falsa razão, é um falso motivo, porque não há nenhuma quebra de contrato. E as pessoas vão entender perfeitamente o que eu vou explicar. O contrato é entre a União e a firma petroleira que está explorando o petróleo. Nós não estamos tratando disso. O relatório Zaratini, o relatório Vital do Rego, não tem um parágrafo só, uma linha que fala em contrato. Como é que nós podemos quebrar um contrato numa lei se nós não nos referimos nessa lei em nenhum instante a esse contrato? Eu às vezes brinco assim e digo, como é que eu posso cair de um avião se eu não subir nesse avião? Como é que uma lei pode quebrar um contrato se não trata deste contrato? E as pessoas podem entender, Maristela, como isso não tem o menor fundamento. Imaginemos um exemplo que eu gosto de dizer, o Garotinho já assistiu várias vezes. Pedro tem um apartamento e Pedro aluga esse apartamento para João, mediante um contrato de aluguel. A mesma situação, a União tem uma jazida de petróleo e a União aluga, arrenda essa jazida, cede a Petrobras ou outra petroleira para ser explorado. Mediante um contrato, essa petroleira paga royalties e participação especial à União. Pedro recebe o dinheiro de João, do aluguel, e dá para a sua filha Maria. Um belo dia, Pedro faz uma reflexão e diz, não, eu não estou sendo justo. Eu estou dando esse dinheiro todo para minha filha Maria, mas a minha filha João e a minha filha Francisca não estão recebendo. Determinado mês ele recebe o dinheiro e distribui para Maria, para Francisca e para Joaquina. Me diga uma coisa, onde é que está a quebra de contrato de aluguel entre Pedro e João? Simplesmente isso não existe. Quer dizer, o que nós estamos tratando não é do contrato entre a União, que tem a jazida, e a petroleira que está explorando o petróleo. Nós estamos tratando do produto do contrato, que hoje está indo 82% desse dinheiro dos royalties do petróleo, tirando a parte da União, estão indo para o único estado do Brasil, o Rio de Janeiro. E nós estamos achando que isso é muito injusto, isso é descabido. Que como é uma riqueza nacional e está numa área que não pertence a nenhum estado, a nenhum município, ela deve ser compartilhada por todos os brasileiros. É fácil das pessoas entender. O que é que diz a Constituição Federal, no seu artigo 20? E a nossa luta é simplesmente pelo cumprimento da Constituição brasileira. O artigo 20 da Constituição Federal diz o seguinte, os recursos naturais da plataforma continental, do mar territorial, da zona econômica exclusiva, são bens da União. Ora, se são da União, Eduardo, são de quem? São meus, são seus, são do Garotinho, são da Maristela, são de você, são de todos os brasileiros. Então, eles têm que ser compartilhados equitativamente. É a lógica, é a razão, é a Constituição. É claro da população entender, se a Petrobras vai lá no Rio Grande do Norte, no município de Mossoró, perfura um poço, extrai petróleo, o que é que nós dizemos? Mossoró é um município produtor de petróleo. Rio Grande do Norte é um estado produtor de petróleo. Coisa completamente diferente é a Petrobras ou outra petroleira qualquer. E lá no meio do oceano, a 300 quilômetros da costa, a 7.000 metros de profundidade, abrir um poço e extrair petróleo. Quem é o produtor de petróleo aqui? O petróleo produzido lá no mar. Está na área da União. É claro que o produtor aqui é a União, porque nós estamos em área da União, em domínio da União e de nenhum Estado. O senador Blairo Maggi, numa intervenção no Senado, disse uma coisa muito elucidativa. Ele disse, olha, eu tenho uma casa de veraneio no balneário Camboriú. E eu não pago IPTU para o município de Camboriú.
eu pago laudêmio para a Marinha Brasileira. Ora, a terra da praia, a área da praia, já é da União. Imagine o mar que está lá a 300 quilômetros de distância. Vamos ouvir agora, eu quero ouvir o Eduardo Tadeu, que é prefeito, mas antes eu vou aproveitar e vou ler um comentário de um outro telespectador. Ele é o Rildo Alves Oliveira, de Desterro, na Paraíba. Ele diz: repudia o veto da presidente Dilma sobre a distribuição dos royalties, pois o veto irá causar um grande impacto nas regiões Norte e Nordeste, onde estão os estados mais pobres do país. Peço aos senhores parlamentares que derrubem este veto e que seja mantido o texto aprovado pelo Congresso. Então, o Rildo vai na linha do que o deputado Marcelo Castro falou. Eduardo, você é prefeito de uma cidade não produtora, mas é presidente de uma associação que reúne municípios produtores e não produtores. Qual é a sua avaliação em relação a essa questão? Olha, acho que assim, a população e todo mundo deve saber, assim, primeiro que eu acho que, independente da questão jurídica, eu não sou advogado, nada disso, ou seja, se houve ou não quebra de contrato, efetivamente esses municípios e os estados recebem atualmente um recurso. Esse recurso tem sido utilizado ao longo dos anos por esses estados e municípios, produtores, mesmo com todo o questionamento que eu concordo com o deputado Marcelo sobre, inclusive, né, Garotinho, a que município, no caso dos municípios, e a que estado pertence o poço em que está a 300 quilômetros da costa. Porque qual é a divisa entre os estados e municípios a 300 metros da costa? Então, inclusive, os critérios atuais... 300 quilômetros. 300 quilômetros. Os critérios atuais de distribuição entre os estados e municípios para considerar os que são produtores ou não, quem tiver a curiosidade de olhar o mapa e o prolongamento das divisas dos municípios do estado ao longo do mar vai ver isso. Agora, tem um problema para os municípios e para os estados, para a gestão desses municípios e estados, é que esses municípios vêm recebendo ao longo do tempo esse recurso e vêm utilizando esse recurso. E a Associação Brasileira de Municípios, junto com a Associação Nacional de Municípios Produtores, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, nós temos vários estudos para dizer, olha, a gente não pode, de um ano para o outro, de um orçamento anual para o próximo orçamento anual, retirar desses estados ou retirar desses municípios um montante que corresponde, em alguns casos, a um percentual bastante alto do que é o orçamento do município. Então, a preocupação nossa foi menos pela questão jurídica ou contratual, mas pela capacidade de gestão que o município precisa ter. Quer dizer, mesmo alguns debates que nós estamos fazendo em relação à reforma tributária, que não anda. Quer dizer, hoje os municípios que têm mais indústrias recebem um percentual muito alto do ICMS, é uma certa contradição que nós não conseguimos discutir isso agora. Mesmo assim, eu não posso retirar de um ano para o outro tudo aquilo que o município produz. A segunda questão para nós, muito importante, é, assim, eu sinceramente, tudo que a Petrobras tem nos dito, tudo que a ANP tem nos dito, é que o que nós temos de produção até este momento, e que, portanto, até hoje, o que é distribuído entre os estados produtores, principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo, e entre alguns municípios produtores no país, é uma pequena parcela do que nós vamos ter daqui para frente. Então, nós entendemos, a ANAMUP e a Associação Brasileira de Municípios, que ficar discutindo se quebra o contrato, tirar o recurso do Rio de Janeiro, tirar o recurso do Espírito Santo, tirar o recurso... Nós estamos discutindo um pedacinho e fazendo um estardalhaço. Então, em cima de uma parte que não é a maior parte. A maior parte é o que a gente ainda está por licitar, a gente ainda está por descobrir, a gente ainda está por começar a explorar e muito provavelmente esses recursos vão chegar para os municípios e para os estados não produtores daqui a alguns anos. O governo está dizendo agora que a primeira licitação vai ser em março. Depois disso, até começar a furar, até começar... Já se fala em novembro também. Até começar a coisa e tal. Então, essa parte é a maior parte. Então, eu considero, primeiro, sintetizando, que independente da quebra de contrato, da constitucionalidade ou não, do ponto de vista da gestão dos municípios, pode ser um desastre. De repente, tirar do meu município ou de qualquer outro município, eu não sou produtor, mas tirar 10% do orçamento,
5%, 20% do orçamento do município Você de está um ano sendo para o outro. generoso. Me permita. Claro. Há municípios como, por exemplo, Quissamã, município produtor, perde 75% da arrecadação. São João da Barra perde 70%. O município de Campos, que a minha esposa é prefeita, 59% da arrecadação. Então, o bom senso manda isso que você está falando, fazendo uma transição, que foi o que nós construímos no projeto Zaratini. Inclusive, mas eu acho que tem uma coisa, como diz o deputado Garotinho, até para retirar isso, que é uma outra preocupação que a gente sempre teve, nós na ABM, na MUP, tentamos fazer todo o cálculo do que podia ser. A única coisa que eu acho que a gente poderia ter avançado, e nós chegamos a discutir isso na Câmara algumas vezes com os deputados, era que com o critério da redistribuição, via FPE, Fundo de Participação dos Estados, e via Fundo de Participação dos Municípios, pode não ser o critério mais justo. Eu acho até que, inclusive, esse recurso, que é um recurso novo, que é um recurso diferente, que não é um recurso ordinário do orçamento dos municípios, poderia servir para correções, né, da desproporção que os municípios têm entre si e os estados têm entre si do orçamento. Ou seja, nós propusemos que até pudesse fazer uma relação inversa. Ou seja, os mais pobres, os menos, os que recebem menos de outras fontes, pudessem receber mais dessa fonte nova. Então, agora, dada talvez assim, ia ter uma complexidade a mais para discutir, né? E nós estamos engasgando na simplicidade que eu considero que é fazer um cavalo de batalha em torno de uma parte e talvez a gente não consiga, do ponto de vista da sociedade brasileira, representada no parlamento brasileiro, e como disse o deputado Garotinho, com o cuidado do executivo, discutir o que é o principal, que é o pré-sal, que é o que a gente vai produzir daqui para frente. Vamos então, Daniel Cara, você que é coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação, qual é a expectativa das entidades do setor de educação em relação ao desenrolar dessa novela aqui no Congresso Nacional e no Executivo? Porque o Congresso votou em 2010, o Executivo vetou. O Congresso votou em 2012, o Executivo vetou. Qual é a expectativa? Eu posso fazer uma pergunta aí também? Você acha que esse veto da presidente Dilma e essa medida provisória que destina 100% para a educação, você acha que vai aumentar os recursos para a educação ou vai diminuir? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a nossa expectativa é o cumprimento do Plano Nacional de Educação. A Câmara dos Deputados pautou, junto com a sociedade civil, o Congresso, o governo federal, né, o Poder Executivo, no sentido de que a educação tem que ser uma prioridade orçamentária. É importante a gente ressaltar que sem aprovação na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, no dia 26 de junho desse ano, dos 10% do PIB para a educação, esse debate sobre os royalties estaria simplesmente pautado pela questão federativa, pela quebra ou não de contratos. Eu acho que os expositores já colocaram bem aqui as pontuações relativas a esse assunto. Para nós, a MP, editada da forma como ela foi editada, ela é preocupante, e aí respondendo um pouco ao deputado, ela é preocupante no sentido de que os recursos que viriam, conforme o projeto do deputado Carlos Zaratini, eram muito mais substantivos em relação à educação. A nossa previsão é que no próximo ano nós já conseguiríamos alcançar cerca de 16 bilhões de reais. Boa parte dos municípios brasileiros, e falando sobre problemas que atingem diretamente a população, tem enorme dificuldade de pagar o piso salarial dos profissionais da educação, especialmente a carreira dos profissionais da educação. Verdade. Então, os professores do Brasil necessitam ganhar um salário que, de fato, seja digno. E hoje a gente tem um piso que é de 2 salários mínimos e ainda tem uma dificuldade enorme de viabilizar esse piso. Então, o relatório do deputado Carlos Zaratini ele era mais propositivo. A medida provisória ela está distribuindo para a educação uma porção menor, no sentido de que ela vai dizer que é o rendimento do Fundo Social do Pré-Sal. Então, é uma pequena parte daquilo que for gerado de riqueza pelo rendimento, não sobre o todo do Fundo Social do Pré-Sal. E a medida provisória também não trabalha efetivamente sobre como a exploração do pré-sal pode colaborar com a educação naquilo que é distribuído para estados e municípios. Então, nós estamos preocupados... Perdoe, porque claro, eu tive o cuidado de ler toda a medida provisória. Todos os recursos do novo marco exploratório
que será distribuído pelo país, todo o recurso, inclusive dos municípios que já recebem. Esse recurso novo terá que ser aplicado 100% da educação. Dos novos contratos? Novos contratos. Não, dos novos contratos. E Dos novos 50% dos rendimentos do fundo. Isso. Além dos 50%. Mas, É isso que deputado, você aí está uma falando? então vou tirar uma dúvida com o senhor aqui agora representa mesmo. no próximo ano, por exemplo? Não, mas você está Não, isso falando a não curto tem- prazo. Não tem os contratos licitados, né? Os Isso. contratos teriam que ser licitados. Não, O que- não há dúvida. Você Se sabe for o que isso comparar- vai representar para a educação do Brasil nos próximos 8 anos? Então, o IPEA faz uma análise sobre o que o pré-sal pode representar em termos de recurso, Isso. baseado na lógica do Fundo Social do pré-sal. Pois eu Se vou nós estivéssemos acrescentar aqui só para discussão. Deputado, eu vou pedir para o senhor aguardar só um minutinho. Esse é exatamente o tema do nosso próximo bloco. Eu vou pedir só que o senhor aguarde para fazer esse comentário no próximo bloco. A gente volta com o senhor. O Inspeção Nacional vai fazer um breve intervalo. Na volta, a gente vai tratar exatamente da medida provisória que destina royalties do petróleo para a educação. Não saia daí, a gente volta já já.